de maio comemoramos o Dia do Físico no Brasil. Por isso, estamos aqui com o professor doutor Paulo Nussensweig, professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e presidente da Comissão de Pós-Graduação da USP. Ele também é coordenador do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Física da mesma universidade. Um currículo em tanto. Olá, professor Paulo. Oi, tudo bem? Só um esclarecimento. Eu já não sou mais presidente da Comissão de Pós-Graduação e coordenador do curso. Felizmente, desde agosto do ano passado, eu passei o bastão. E devo dizer que, nesse momento, é um alívio não ser o responsável pela pós-graduação com todas as dificuldades com as agências de fomento. Mas, então, para começar, né? Será que você poderia dizer para a gente por que você optou por essa área? Bom, eu escolhi fazer isso apesar de, ao mesmo tempo, inspirado, mas também apesar de ter um pai que é físico. Então, por um lado, é óbvio que eu tinha uma admiração pelo trabalho do meu pai, mas, por outro lado, nunca é simples, né, você entrar numa carreira, né, onde tem um familiar que todo mundo nessa carreira conhece. Paixão por estudar natureza, conseguir desenvolver métodos para realmente entender fenômenos da natureza e poder apresentar explicações embasadas para esses fenômenos. Foi por isso que eu escolhi essa área. Certo. E todo mundo tem um professor que particularmente é uma inspiração, né? O senhor poderia falar um pouco sobre um físico, uma física que foi importante para a sua formação? Teria alguma história ou relato interessante que pudesse nos contar? Bom, eu pensei um pouco nisso e eu provavelmente teria que dizer que uma pessoa que valeria a pena eu apresentar como alguém que sempre foi muito inspirador ao longo, desde o início dos meus estudos até a convivência, até a atuação profissional posterior, foi o meu orientador de mestrado, o professor Luiz Davidovich, atual presidente da Academia Brasileira de Ciências, cuja postura, cuja criatividade, cuja integridade e cuja capacidade e qualidade de expressão sempre foram muito impressionantes. O que eu quero dizer com isso? O Luiz era uma pessoa com quem você discutia e, se você estava enfrentando alguma dificuldade, ele era aquela pessoa que sempre tinha de onde buscar uma sacada, né, para a compreensão do fenômeno. Ele é uma pessoa que explica as coisas com extrema clareza, e não apenas clareza, mas relacionando com outras, né, mostrando empolgação, o que é sempre muito inspirador. E o Luiz, de um modo geral, sempre esteve, né, do lado certo das batalhas históricas em defesa da ciência, em defesa de valores da sociedade. Então, em todos esses aspectos, é uma figura muito inspiradora e sempre muito equilibrado também. O Luiz nunca foi uma pessoa de partir para a briga, ele sempre apresentava argumentos, sempre tinha uma postura de cientista, que ele, obviamente, né, eu estou falando isso no passado, mas ele, obviamente, continua mantendo e é uma figura extremamente importante hoje como presidente da Academia Brasileira de Ciências. Eu não vou me restringir ao Luiz, porque, como meu pai é físico, é, obviamente, uma pessoa que eu admiro muito e que sempre deu muitos exemplos ao longo da vida dele de posturas exatamente como essas que eu mencionei do Luiz, embora o Luiz seja uma personalidade mais expansiva, meu pai é mais tímido, ele me deu contato, através dele eu tive contato com muitos físicos,
né, que visitavam a nossa residência quando eu era criança, e, em especial, né, ele foi o orientador de doutorado do Luiz Davidovich, então eu convivi com o Luiz Davidovich ainda criança. O Luiz Davidovich atuou como babysitter, né, meu e dos meus irmãos. Mas eu quero falar de uma outra figura. Eu quero falar do orientador de doutorado do meu pai, um físico austríaco chamado Guido Beck, que saiu da Europa na época da ascensão do nazismo e veio se radicar na América do Sul. Ele passou tempo no Brasil, ele passou muito tempo na Argentina, onde ele ajudou a fundar escolas de física teórica na Argentina. E eu costumo dizer que eu não lembro a idade que eu tinha quando eu descobri que ele não era meu avô de verdade. Eu não conhecia o meu avô paterno, ele morreu quando meu pai tinha 18 anos, e o professor Guido Beck, né, ele assinava os nossos livros de fotos de bebê como vovô auxiliar. E, além de ter sido um físico excepcional, ele foi uma pessoa muito preocupada com a formação das novas gerações, com conhecer novos talentos e estimular esses novos talentos. Como eu disse, ele foi responsável pela fundação de escolas de física teórica na Argentina e no Brasil. E, ao mesmo tempo, ele sempre nos brindava com vários alertas, como um alerta que é particularmente importante nesse contexto de falar de professores inspiradores. A gente deve sempre olhar e se inspirar pelos exemplos das grandes figuras do passado, mas, nas palavras do Guido Beck, sem jamais cair no histórico erro do culto à personalidade. A gente valoriza as conquistas, a gente valoriza o que as pessoas fizeram, a gente nunca pode perder o espírito crítico de que as pessoas são pessoas e, portanto, não são perfeitas. Então, essas são as pessoas que eu gostaria de chamar a atenção pelas atitudes, pela postura, e eu acho extremamente inspiradoras para quem, né, gostaria de seguir uma carreira científica. Bom, então, para concluir, né, o senhor já chegou falando sobre o atual cenário e também de novos talentos, né? Queríamos, então, que você deixasse uma mensagem aqui para os novos físicos do Brasil, né, aqueles que estão ingressando na carreira, e para os físicos, de forma geral. A mensagem é que poucas coisas na vida são tão recompensadoras quanto fazer uma descoberta, quanto desvendar um conhecimento novo, observar um fenômeno, ser capaz de produzir um fenômeno previsto por outros, ser explorador nesse sentido. São poucas coisas na vida que trazem tanta recompensa quanto isso. E isso é buscar satisfazer uma característica nossa, humana, que é essa nossa curiosidade, essa nossa capacidade, né, de buscar entender o mundo que está à nossa volta. Tempos difíceis existem hoje, né, com a pandemia e a necessidade de reorganizar as nossas vidas. Esses tempos são certamente muito difíceis. A gente tem que olhar para isso como grandes desafios. Grandes desafios exigem grandes esforços, e vencer grandes desafios traz, né, uma satisfação muito grande. Podem ter certeza que vocês vão vencer esses desafios. Então, a mensagem é que, talvez baseado numa fala, né, do Michelangelo, o risco maior não é a gente mirar no alvo muito distante, muito difícil, né, e eventualmente não conseguir atingir. O risco maior é a gente mirar num alvo pertinho e fácil, né, e se limitar a atingir esse alvo. Não se limitem, jamais deixem que alguém diga para vocês não são capazes de fazer isso ou aquilo, né? Confiem no potencial de vocês e sigam
a curiosidade e sigam procurando bons desafios e os meios para vencer esses desafios. Essa é a mensagem. Tá certo, então, muito obrigada, Paulo. Agradecemos a sua participação no nosso vídeo. Feliz Dia do Físico para todo mundo. Tá certo, então. Essa é uma entrevista, iniciativa dos cursos de licenciatura em Física do Estado do Ceará, coordenado pelo professor Antônio Nunes, do IFCE Campos de Cedro. Acompanhe a série completa nas redes sociais do IFCE. Até mais!